Olá pessoal, voltando aí. Deixa eu achar aqui a ideia. E consegui. Opa, boa. O pessoal está voltando aí. Vamos lá, então, só para recapitular, falamos dos stakeholders, comunicação interna, como e quem são os stakeholders, onde vivem, onde o que comem, né, e algumas dicas aí para a gente falar com eles. Falamos um pouquinho das gerações e o que levar para a mesa com o C-Level ou no elevador com o C ou qual letra que seja ali que a gente precisa do engajamento, né? Começamos a falar dos fornecedores preferenciais, aí como a gente estabelece, né, os programas preferenciais. Você falou que antes de tudo é necessário ver o objetivo, acho que é o primeiro passo, né? Daí, então, antes de sair fazendo todas as negociações e chamando os fornecedores aí, e a gente estava ali como escolher. Falamos de metas e objetivos, que tem que ser bom para os dois, entender qual que é o perfil de consumo de cada um e os impactos. Entrou uma pergunta agora há pouco que a gente acabou respondendo. Justamente foi uma pergunta bem bacana, porque a gente provoca muito, né, os fornecedores para virem com diferentes formas de contrato, e a gente tem ali, né, algumas variáveis que a gente tem que entender que não sejam só a questão de preços, né? Então tem uma cadeia toda que é interessante a gente entender e quem está de fora entender também, não, mas não por isso não deixar de propor, né? Daí é mais entrar e propor, conhecendo o ambiente que vai ter ali. É, vamos falar um pouquinho sobre. Eu sei que você tem um conteúdo lá na Belink específico para client review, né? Mas a gente gosta de sempre de falar isso porque faz parte do pacote, faz parte do relacionamento, né? E queria que você falasse um pouquinho da importância e como, né, algumas dicas aí rápidas de client review, ou o nome que seja, né? Cada empresa às vezes tem um nome, e se é só TMC que tem que fazer um review com a empresa. Como que você acha? Eu penso assim, né, Edu? Eu sempre falo, né? Eu tenho uma opinião bem particular do client review, business review, account review, qualquer que seja o X review o nome, né? Que é dado. Uhum. Eu acho que ele é importante para o negócio, mas ele não o modelo que a gente está acostumado. Não o tradicional, porque eu vejo pouco valor agregado nos client reviews tradicionais, vamos chamar assim. O que é um client review tradicional? A gente até falou um pouquinho disso passada, né? Então, um client review tradicional, ele acaba sendo aquele em que a agência ou o hotel ou a companhia aérea quer te trazer o máximo de informação possível, né? Uhum. Então ele vem ali e coloca muitos slides. Eu já vi client reviews com mais de 60 slides. Até no nosso curso de client review a gente brinca. Slide você pode usar à vontade, porque slide é de graça, né? Ah, então você está falando ruim ter um client review de 60 slides, mas você também está falando que você pode usar de vontade porque é de graça. Você tem que saber usar, né? Exato. E de novo aí volta o storytelling, tá? Então, até nesse curso que você mencionou, Edu, a gente usa o storytelling para fazer client review. Então, como trazer o client review como uma história que você quer contar. Então, um pouquinho do que a gente começou falando hoje é contar a história através da tua apresentação. E aí é você ser assertivo naquilo que você está apresentando, né? Então, por exemplo, eu não preciso, a partir do momento que eu tenho o desenvolvimento de um programa de preferenciais, eu primeiro não preciso esperar, porque às vezes também a sensação que eu tenho é que o fornecedor ele faz um client review cheio de slides e ele quer pôr toda a informação que ele pode ali dentro, que ele fala assim, cara, é a minha oportunidade de falar com a pessoa. Talvez eu só esteja recebendo ele uma vez a cada 3 meses e ele vê ali na oportunidade dele me falar tudo e ele acaba me Uhum. entregando algo que eu não dou. O que é, de fato, uma pena e um desperdício, porque eu já estive do lado de lá, Edu, e eu já fiz muito client review, e eu sei o trabalho que dá para fazer isso,
Super. Então, a gente tem que também alinhar com o nosso fornecedor o que a gente quer ver, o que para mim faz sentido. Então, a gente falou um pouco na semana passada, e eu reitero a questão de a gente tem que falar com o nosso cliente, a gente tem que falar com o nosso fornecedor com frequência. Então, dependendo do que está sendo desenvolvido no negócio, faz sentido até um call semanal e uma reunião mensal. E aí você tem todo o desenvolvimento do trabalho, e ao final do trimestre você tem um review que é de fato assertivo, que conta uma história, né? Uma história de onde eu estava, onde eu quero chegar, onde eu cheguei, o que falta para eu fazer. Então é uma coisa que ele tá alinhado a um objetivo, a uma estratégia, ele tem uma história contada de um caminho em que se está percorrendo, né? A mesma coisa, e aí eu falo, tanto quando a gente fala de TMC, quanto a gente fala de aviação, de companhia aérea, eventualmente se você tem demanda de locadora de veículo, ou de outro fornecedor que faça parte aí do teu programa de preferencial. Uhum. E é uma reunião de negócios, né, Deia? Não é para ficar só olhando os slides do que já passou, até porque do que já passou, você não tem mais ação nenhuma, né? É o que você falou, o que nós aprendemos, né, para a gente olhar para frente. Acho que a gente tem provocado muito isso aqui nessas lives e fora dessas lives, na importância da gestão olhando para frente, para o futuro, né? Não só da foto passada. A foto passada já foi, ok, entendi ali, que pega os gaps, aprendi e vamos dar lições para frente, mas não só, né, chegar lá, até porque hoje, né, por exemplo, se eu pegar as TMCs, elas já oferecem BI que aquela informação está diariamente na mão do gestor. Ele não precisa de uma reunião de 2, 3 horas para ver os slides, aquilo plotado no slide. A informação ele já vai ter, né? Então é um mix acho que de pacotes que você vai entregar para ele de dados para que essas reuniões sejam mais produtivas, né? Então você dá lá o dashboard para ele, né, diário ou mensal antes dessa reunião, prepara essa reunião já com uma pauta antes, nós vamos falar sobre isso, 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 isso. Então já é para otimizar o tempo dos dois, né? Então nada mais de reuniões longas de client review, que era quase um evento, né, para ser reuniões realmente de estratégia, né? E aí o que eu faço, a provocação é para os fornecedores também. Quando eu estava tanto em TMC quanto em gestão, eu tinha altas reuniões produtivas de revisão de contratos junto com os parceiros, tanto de hotelaria quanto de aviação, por exemplo. A gente olhava os contratos. Óbvio que você tem que saber que de repente a base de dados da TMC não é a mesma base de dados que a companhia aérea vai te dar. Né? A companhia aérea te dá no voado e a TMC te dá no emitido. O cartão de crédito é a mesma coisa, só tomar cuidado com essas variações, mas o número grande, né, tem que ser mais ou menos o mesmo. Então, a gente provoca aqui também os fornecedores da cadeia para entrarem, né, e fazerem esse assessment também, claro, os estratégicos, né? De novo, é parte lá do combinado, né, Deia? Lá atrás, você tem com a TMC, o que a gente vai olhar, quais são as periodicidades, fornecedores, né, que eu tenho preferenciais, o que a gente vai ver, quais são os meus entregáveis, né? E assim também, né, Edu, a gente tem que trabalhar muito com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, de uma maneira que, por exemplo, o dia a dia eu vou tocando, sabe? Então, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar muito como... A Elisa está falando client preview, né? Ao invés de Client preview. Como eu vou trabalhando com o meu fornecedor ou com o meu cliente com mais recorrência, eu acabo resolvendo problemas com mais frequência, eu acabo vendo soluções com uma frequência maior, que efetivamente eu consigo trazer valor quando eu vou fazer uma revisão do trabalho que a gente fez em conjunto, né? Uhum. Então, isso serve para todos. Tá? Isso não serve só para a agência, isso serve para todo mundo. Então, é muito importante. Eu me lembro quando eu comecei há uns 3 anos, mais ou menos, a trabalhar com os clientes que eu atendia na oportunidade, com reunião, com calls semanais, reuniões mensais, client review trimestral mais estratégico. Eu lembro que os meus colegas falavam assim, cara, que louca, reunião toda semana, toda semana. Mas isso me ajudou sobremaneira, porque eu parei de ter ligações que aconteciam com frequência para trabalhar de uma forma bastante pontual, com trabalho desenvolvido. Então, isso é um desenvolvimento de trabalho, é o fornecedor desenvolvendo o cliente e o cliente desenvolvendo o fornecedor, né? É a gente trabalhando isso a mesmo.
Boa, boa. Acho que é isso, acho que faz parte da relação sustentável que a gente quer ter com todos os parceiros, né? E aí também é permitido, né, daí você me corrija se eu estiver errado, ajustes nesse contrato de acordo com o que você vai vendo, né? Por exemplo, com Sim, companhias aéreas, tudo. Então, até para entender, né, por que você não está. A gente falando de metas e objetivos, né? E a meta não é só para ter um número lá e não é só para punição, mas sim para ser um guia daquele contrato, né? Quais são os drivers que vão, né, ser levados em conta e negociados e trabalhados, né? Então, pô, consigo fazer uma ação aqui, consigo fazer uma ação ali. Então, acho que é muito estratégico, né? Acho que a relação cliente-fornecedor acho que subiu de nível total e a gente está falando de outro tipo de relacionamento. exatamente. Eu acho que a gente tem que desenvolver isso cada vez mais, sabe, Edu? Eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais perto, e cada vez mais assim, olha, essa é a minha necessidade. Como é que você me ajuda? Né? Como é que eu Uhum. te ajudo? Como é que a gente trabalha, a gente desenvolve isso? Eu falo muito sobre o trabalhar junto, sobre o desenvolver em conjunto. E isso não é só internamente, né? Quando eu falo assim, a gente tem que trabalhar junto, não é só trabalhar, não é só desenvolver ali com o meu viajante, com os meus stakeholders, mas é com os meus parceiros também, né? Então, com Uhum. todas as áreas da empresa, mas também com os meus parceiros. Isso é crucial. Sim, sim. E, de novo, todo mundo faz parte do ecossistema, né? Então, essas reuniões estratégicas, inclusive com o gestor, elas têm que, você tem que externalizar e comunicar para todos os seus fornecedores preferenciais, até a mesma estratégia que você faz dentro. Quais são os seus stakeholders, o que você tem que entregar, até para ele poder te entregar, né, Sim, uma mensagem e um pacotinho de informações ali para você poder direcionar isso para os seus, né, diversos clientes stakeholders ali dentro, né? E acho que essas comunicações são muito importantes, né, Deia? E aí tem iniciativas que muita gente faz, muitos gestores fazem, que são os workshops dentro da empresa. Então vocês trazem os preferenciais dentro da empresa, faz ali uma feirinha, ali bota uns stands, até para os fornecedores entenderem, né, do viajante, das requerentes ali, das requisitantes, quais são as dores deles, né, tem uma interação maior, sentir na pele, né, às vezes, o que o gestor sente. Então, tem formas aí bastante eficazes e interessantes, claro, de acordo com a política e disponibilidade de cada empresa, de você fazer essa comunicação, né, esse contato maior. Quanto maior contato, mais informação você tem e mais planos estratégicos você consegue fazer, né? e você também consegue desmistificar muita coisa, né, Edu? Porque tem muita coisa que é mito, né? Que vira senso comum. Então, quando você Exato. também essa aproximação, promove essas conversas, você consegue ir desmistificando essas coisas aos poucos, né? Então, isso Isso é aí. muito importante, você trabalhar, né, com essa aproximação. Não é só o gestor de viagens que tem que falar com o fornecedor, sabe? Boa. Eu acho que o fornecedor, ele tem que ter as portas abertas. Naturalmente, a gente não está falando de todos os fornecedores, né? A gente está falando dos fornecedores preferenciais. Então, se a gente puder promover ações em que a gente aproxime essas pessoas, normalmente as assistentes, elas têm bastante dúvidas, elas têm alguns questionamentos, até porque elas têm a mesma relação do cuidado com o viajante dela que a gente tem, né? Enquanto Uhum. gestor, quando a gente fala que a gente tem essa relação de cuidar dos nossos viajantes, quando a gente fala das assistentes, elas têm essa relação de cuidado com os seus respectivos chefes. Então, elas acabam tendo também preocupações e acabam tendo uma necessidade de desenvolvimento também do trabalho com esses fornecedores. Eu acho que é o nosso papel também propiciar ações, abrir portas, sabe, estabelecer também esse canal de comunicação entre eles, porque ele só é benéfico para o negócio. Total. E entender, e acho que é um ponto interessante, que eu também já ouvi, eu vivi isso na pele, e já ouvi também, ouço muito de alguns parceiros que são gestores, né, os fornecedores entrando em contato com esses requisitantes de viagens, né? Então acho que tem que ter um cuidado muito grande aí, né, porque quem toma as decisões, quem desenha o programa, quem é a pessoa-chave ali é o gestor de viagens, né? É, Depois, né, o gestor que vai te dar a carta branca para você, então, ok, a gente tem um acordo, então aí você, né, para falar do produto, você pode falar com os viajantes desde que você tenha falado comigo sobre condições.
né? Porque Exato. a gente tem visto aí até workshops que acontecem no nosso setor de viagens focados para secretárias e desde que estejam alinhados. Então, o trabalhador do gestor de viagens está envolvido com secretárias, com requisitantes de viagens, e os fornecedores também saberem que quem faz o programa é o gestor. E aí depois ele vai falar, aí falar de produto, falar com quem vai definir os destinos. Mas sempre tem que estar alinhada, né? Porque senão acontece aí muitas reservas fora do programa, e aí a gente sabe todo o problema que dá, né? Mas isso é uma dor que eu tenho ouvido aí também de alguns gestores de viagens, né, que a gente pode chamar de bypass, dos fornecedores indo direto nos requisitantes sem falar com o gestor e até oferecendo condições comerciais, né? Acho que isso aí dá uma complicada no meio de campo, né? Esse é um super ponto, Edu, que você puxou. Porque aí é que eu falo que a gente precisa da ajuda dos nossos fornecedores com isso, né? De entender isso. Então, cara, você vai falar de estratégia, você vai falar de negócio, você vai falar que você tem YX para me oferecer, você vai falar comigo. Porque eu faço a gestão do programa de viagens. Né? Uhum. Se você tem essa abordagem, que aí você começa a ir nas assistentes, começa a ir nos viajantes, e você coloca não só a questão pessoa, gestor de viagens, numa posição delicada, mas também todo o trabalho que está sendo desenvolvido, que tem uma série de variáveis que você não conhece. Porque você, de alguma forma, conhece a parte que lhe cabe do teu produto, do teu serviço. E eu tenho o conhecimento do todo, né? Então, você Exato. pode estar prejudicando toda a gestão do negócio. E aí, o que vai acabar acontecendo? Do que a gente sabe que acontece. Os gestores de viagens, só na empresa só pode falar comigo, não pode falar com mais ninguém. Isso não é legal para o negócio. Exato. Sabe? Só que a gente precisa que esse trabalho aconteça de uma forma em que todos entendam qual é a participação de cada um dentro do processo. Da mesma forma, por exemplo, as agências de viagens. Eu não posso falar com assistente sem passar pelo travel manager, eu não posso falar com o diretor sem passar pelo travel manager. Mas não necessariamente precisa acontecer dessa forma. A gente pode estabelecer canais diretos de comunicação, que eu acho que eles são muito relevantes para os dois lados. Porque a gente está falando, por exemplo, né, Edu, que a gente fala em entregar valor para o C-Level enxergar valor no trabalho que a gente faz na gestão. Né? Se eu tenho um desenvolvimento com o meu fornecedor, com a agência, o cara vai fazer um client review mega estratégico, para o diretor da minha área, ele está me ajudando também a mostrar o meu trabalho. Quer dizer, então, eu entendo que o desenvolvimento, que o nosso relacionamento com o fornecedor, ele tem que ser desenvolvido em vários níveis, não só com o gestor de viagens. Mas a gente precisa que isso aconteça de uma forma transparente, de uma forma em que todos entendam qual é o papel, qual é o ponto. Né? Eu, como gestora, não estou ali para... como é que fala? Para barrar nada. Eu não quero barrar nada. Eu quero tudo que beneficie o negócio. Só que, de repente, se você trouxe algo e me ofereceu que você acha supra-sumo, mas eu entendo que não faz sentido para o meu negócio, não adianta você ir oferecer para a secretária. Exato. Tá? A Fê Baroni, oi Fê, que bom que você está aqui com a gente, falou o seguinte: os gestores estão abertos a novos fornecedores e a novos negócios. Existe uma grande dificuldade de chegar ao gestor de viagens. Você pode comentar, Deia? Porque eu sempre ouço também isso de alguns fornecedores. Às vezes eu até comentei com a Gi outro dia, uma feira que eu fui, e o cara pulou na minha frente, assim, né, acho que foi WDM, a BAV, alguma coisa, falou assim: Edu, preciso que você me ajude com a IBM. Eu falei assim: amigo, eu já saí da IBM faz 5 anos. Não, mas não sei o que, não sei o que. E assim, na tentativa desesperada de eu, né, fazer a ponte, porque sabe que eu sou amigo do Marcel. Então, tentativas aí desesperadas, mas tem aí um lance de aproximação do gestor, né? O que você pode comentar para ajudar esse pessoal que tem essa dificuldade? Eu posso te dizer o seguinte, Edu, o dia a dia do gestor na empresa, ele é muito atribulado, vamos dizer assim, tá? Porque na maioria das vezes também a gente olha o gestor, ele não cuida só de travel, ele tem outras carteiras também que ele faz alguma frente, né?
Então, tem a parte de travel e, assim, o tempo é muito contado, Edu. Essa é a verdade, tá? Uhum. Então, eu vou falar por mim. Não posso falar por outras pessoas, por outros gestores, mas eu posso falar por mim. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer uma agenda com todos os fornecedores que me procuram, porque tem muito fornecedor. Então, eu tenho uma dificuldade grande de fazer uma agenda para isso. O que eu tenho procurado fazer é estabelecer um dia da semana que eu possa, pelo menos meio período, e aí me ajuda muito a gente fazer reuniões, eu já fazia antes da Covid, antes da gente estar em home office, né? A gente Uhum. fazer vídeos, cara, em meia hora, a gente faz um vídeo, você me conta, sabe? Se a gente vai amadurecer para alguma negociação, porque você realmente está me oferecendo algo que eu vejo valor, aí a gente pode, enfim, estudar uma apresentação, estudar uma reunião, alguma coisa. Eu sei que, por exemplo, os hotéis, puxa, são super bacanas, sempre convidando a gente para tomar um café, almoçar, para conhecer a estrutura do hotel. Mas é muito difícil, Edu, a gente conseguir sair do escritório. É Uhum. muito difícil. Ah, então vem tomar um café da manhã. Por mais que você fala, cara, eu vou às 8 da manhã, eu vou às 7:30 da manhã. Meia Uhum. hora que eu chegue depois, se eu entro às 9, ele já é complicado. Então eu não posso fazer isso todos os dias, Uhum. né? Às vezes eu não consigo, dependendo dos projetos que a gente está envolvido, eu não consigo fazer todas as semanas. Então, muitas vezes não é porque a gente não quer. O que eu acho que sim a gente precisa é ter um pouco mais de entendimento no sentido de que, primeiro, as reuniões precisam ser produtivas, né? Então, a gente precisa saber que eu vou receber por 30 minutos ou por uma hora, seja presencialmente ou seja através de uma conversa, mas que aquela reunião ela é produtiva para os dois lados, não é só para mim, é para os dois Sim. lados. Né? E aí eu acho que isso vai melhorando. Então, eu sei que sim, tem essa dificuldade, vamos dizer assim, dos gestores receberem. Não vejo isso como sendo, pelo menos falando por mim de novo, uma posição de cliente e fornecedor. Não, Boa. não vejo por aí, mas vejo muito mais pela questão assim da questão tempo mesmo, da questão hora. Às Uhum. vezes, eu, por exemplo, as 2 semanas que passaram, eu tinha agenda com alguns fornecedores e eu precisei remarcar. E eu precisei remarcar, Edu, porque de verdade aconteceram reuniões de última hora que estavam encavalando com aquelas e que eu precisei remarcar, mas remarquei, cumpri com as agendas. Então não é porque a gente não prioriza ou porque a gente não quer dar atenção, mas Uhum. é porque a gente recebe muita solicitação, muita Sim. mesmo. E a gente, em algum momento, tem que tentar priorizar diante de todos as outras frentes que a gente já está atuando, né? Boa. Então, a gente falou dos stakeholders lá no começo, acho que vale também para os fornecedores, né? Primeiro, entender o negócio do gestor, né? Eu também tinha essa dificuldade antes, quando fui gestor, e aí, assim, eram, por exemplo, hotéis que não tinha a mínima produção, ou eram em localidades que nunca ia ter volume, sabe? Então, quando eu estava, por exemplo, em vendas, a gente falava de pesquisar no Facebook, pesquisa a empresa, pesquisa onde estão as filiais, faz um trabalho pré antes do que pegar seu CRM e sair ligando para todo mundo, né? E aí a gente fala muito isso para a hotelaria, principalmente, porque ainda tem algumas redes hoteleiras ou hotéis independentes que tem um mindset antigo que você tem que fazer X visitas por dia, né? Que agora não sei nem se vai existir isso mais. Mas assim, você tem meta de visita, e a visita era assim, pô, você ir lá, oi, encontrei com a Andrea, tirei uma foto no café e check. Então você nem falou de negócios, mas você tinha a tua performance era baseada em visitas, acabou isso, né? Agora é muito mais em resultado. Então acho que tem que ter essa revisão do propósito daquela reunião. E de novo, mas eu sei que a empresa tem, né, ali um volume, ou não sei, não consegui informação. Pô, hoteleiro, né, companhia aérea, tem a TMC lá que sabe, conhece o teu cliente, às vezes, né, tanto quanto o próprio cliente. Então, pô, vai lá. Será que eu tenho uma chance para com o André, porque eu tenho volume para cá, para Curitiba? Não. Então você tem. E aí, voltando no marketing, no marketing digital, né, vamos
trabalhar ali, como você vai chamar a atenção da Andrea, né? Ela vai ter lá, Aham. dentro das atribuições dela, 500 e-mails na caixa dela, e o que você vai fazer? O seu e-mail, né, despertar a atenção da Andrea, né? Então, assim, você tem que ter uma técnica ali de chamar a atenção dela no assunto do teu e-mail. Então, isso é marketing digital. Vai lá no teu marketing e fala, cara, o meu e-mail tem que se destacar na caixa da Andrea. Então, tem coisas aí que a gente está falando de táticas, obviamente, e, de novo, isso, né, você colocou muito bem, né, que não é a posição cliente-fornecedor, acho que é a dificuldade do dia a dia, né, e quanto mais commodities, que a gente chama lá de compras, mas quanto mais serviços dentro da empresa você abraça, né, mais complicada fica a tua vida. Então, imagina que tem gestor hoje que cuida de viagens, e viagem tem aéreo, hotel, locação de veículos, agência de viagens, né, a TMC. Meio de Tem pagamento. gestor, meio de pagamento, frota, né, Uhum. transportes, né, aí tem gente que está em facilities, que cuida do restaurante, imagina quantos fornecedores não tem, então tem que entender um pouco a vida daquele cliente, né, então acho que com pesquisas aí, então tem LinkedIn que tem as informações do gestor, então tenta entender as demandas dele, né, para você conseguir encaixar a tua agenda ali. De novo, precisa ser relevante, né, justamente para você provar que o teu negócio vale a pena. E eu acho que sim, se for um negócio relevante, né, acho que vocês estão abertos a novos Claro. negócios desde que seja interessante e caiba dentro do teu deal, né? Desde que faça sentido. Eu acho que assim, Edu, é como eu dei o exemplo de falar assim, olha, pode ser que aquele teu hotel, ele não é para mim, mas vai ter um cliente para aquele hotel, mas não sou eu. E você tem que entender isso. E tem que entender que não vai fazer parte do meu negócio. Então, não adianta você falar, a Andréia não me recebe. Não é que a Andréia não me recebe, é porque eu não vou usar o seu produto, eu não vou usar o seu serviço. Porque ele não, ou ele não está alinhado com o meu objetivo, ou com a minha estratégia, ou ele não está numa localização falando de hotel especificamente, né? Então, Uhum. normalmente, Edu, quando os hotéis me abordam e falam assim, olha, porque eu tenho um hotel em tal lugar que eu entendo que serve para a tua empresa. Eu sempre pergunto, por que você acha que serve para minha empresa? E eu quero entender, né? Eu quero entender por que na leitura dele, de repente, aquele produto, ele vai de encontro com uma necessidade que eu possa ter. E aí vamos começar uma conversa, né? Exato. Não é simplesmente porque está a 3 quadras do meu escritório. Não necessariamente, Exato. né? E as coisas vão começar a mudar, se não já deveriam ter mudado, mas agora com vídeo, com estruturas mais enxutas, né, a gente em vendas fala de qualificação de lead, você tem que qualificar, então quem é de hotelaria, quem é de companhia aérea, quem é de locadora, quem é, enfim, de qualquer serviço que seja prestado para viagens, tem que ter a qualificação do seu lead. Pô, a Ibanks tem um volume para aquela área, ela voa, qual é o comportamento? Todas as empresas de venda fazem isso. Eu vou qualificar meu lead. Se o cara não é compatível, eu vou para o próximo da lista. Né? Então não é pegar CRM A, B, C, D e ligando. O seu tempo é precioso também, pessoal de vendas. Né? Então você tem que Sim, entender que ali é uma venda fria, cara, que você não vai para frente com aquilo. Então, vai para uma venda quente. Então, foca a gente, né? Então, a gente está estimulando vocês a fazerem curso de marketing digital, curso de vendas também, que é o funil. Então, onde o cara está no funil? Né? Tá lá na boca do funil, então eu estou conhecendo ele, mas eu vou afunilar, eu vou jogar na boca do funil quem é realmente interessante que vai me gerar negócios. Né? Então, eu vou gastar energia em quem vai gerar negócios e não só, né, para que eu saia distribuindo o portfólio. De novo, na caixa de e-mail do gestor, você tem que estar relevante, você tem que aparecer lá com uma chamada, né? é. Não, e assim, Edu, falando, eu vou até trazer esse exemplo que você falou do funil para falar um pouco de como a gente trabalha na Belinkers. Na Belinkers, a gente tem o seguinte pensamento: a gente quer que todo mundo seja nosso aluno? Não, eu não quero. De verdade, a gente não quer que todo mundo seja nosso aluno. A gente vai fazendo a nossa qualificação do lead porque a gente quer que seja o nosso aluno quem quer consumir o nosso conteúdo. E o Exato. nosso conteúdo, ele é um conteúdo que a gente aborda e que a gente traz e que a gente usa metodologias para fazerem as pessoas saírem do lugar, para ser transformador. Então, se a gente tem essa proposta de desenvolver isso nas pessoas, eu tenho que entender que vão ter pessoas que não querem isso. E Exato. super legal, Ok, ok, exato. muito legal. E assim, eu não vou abordar essas pessoas, porque assim, mesmo num processo de vendas, ou eventualmente eu vou vender algo que esta pessoa vai sair falando mal de mim.
Porque ela não estava pronta ou ela não queria consumir aquilo. Então, então ela vai falar mal de mim. Então, eu quero vender para quem eu sei que quer comprar o que eu vendo. Perfeito. Porque essa pessoa vai falar bem de mim. E é isso que eu quero. Eu quero desenvolver, a gente trabalha para transformar e a gente quer que essas pessoas, elas sejam, sim, nossos embaixadores, que elas falem, né, que elas se desenvolvam a partir daquilo que a gente oferece. Então, eu acho que toda a rede, eu acho que, de um modo geral, as agências também, Edu, sabe? Eu acho que as agências, as TMCs, elas também têm que olhar para dentro e entender o que elas oferecem. Vai ser para todo tipo de cliente? Não, cara, de repente o que eu ofereço, a estrutura que eu tenho está nichada num segmento, eu vou nesse segmento aqui, porque eu vou ser muito assertivo, né? Boa. A Nayara falou aqui, impressionante quantidade de e-mail padrão que a gente recebe. Só troca o nome. Cara, a gente saca o e-mail padrão, então já sabe, é o que eu falei, como vai ser relevante via o e-mail marketing, até impessoal às vezes, né? Se o cara tem uma ferramentinha de e-mail ali, pelo menos ele troca o nome, né? Mas às vezes vem, né, genérico, né? Então não é focado. Então, de novo, a gente está falando de personalização cada vez mais, né? Tanto dentro da gestão quanto, né, do mercado. Então, o fornecedor tem que conhecer, né? Tem que fazer uma comunicação personalizada para aquele cliente. Ele vai sentir, esse cara parou para me estudar, esse cara parou para escrever um e-mail para mim, levantou os meus números, ou pelo menos fez uma pesquisa, então esse cara está interessado. Opa, esse cara merece minha atenção. Senão cai num monte de e-mails lá que não são prioridades, obviamente. Né? De novo, não é por qualificar ou não, mas são prioridades na agenda do gestor. Né? Na vida de todo mundo é assim. Né? Então, é a mesma coisa em todos os negócios. Né? Muito bem, Daya, deixa eu ver o que mais. A gente falou aqui de assertividade de reunião, né? Reuniões rápidas, focadas, né? A gente acha que de repente em meia hora já. Peixe? Então, já vende rapidinho. Deixa eu vender um peixe? Claro. Mais um? Vamos a gente lá. tem um curso, Edu, que chama Reuniões Assertivas. Boa. Que é justamente, e a gente agora adaptou esse curso para as reuniões virtuais assertivas, né? Porque a gente falava muito sobre reuniões virtuais e agora a gente trouxe para o online, porque muitas reuniões têm acontecido de forma online, né? Então, como ser assertivo? Tanto numa preparação, condução de reunião, pós-reunião. A gente deve retomar a agenda em breve com os cursos, e aí só ficar ligado nas nossas redes sociais, tanto nas nossas quanto da Lagev, né? A gente deve retomar e eu acho que eu recomendo. Assim. Na verdade, eu recomendo todos, né, Edu? Sou suspeita, não posso falar, né? Legal, Dea. Muito bom, acho que a gente passou por tudo, né? Stakeholders, viajantes, fornecedores preferenciais, acho que a gente deu uma boa discutida aí, acho que o pessoal contribuiu bem aqui, né? Para nossas perguntas e respostas. Semana que vem, a gente tem mais uma, né, Dea? A gente vai falar sobre política de viagens, duty of care e loyalty of care. Né, já falar da base do programa de viagens, né, o que é imprescindível para uma política de viagens de sucesso, acho que é bem bacana. Né? One size does not fit all, né? Um modelo não serve para todos. Política de viagens nos tempos atuais, o que muda e o que o gestor tem que mudar. Valores, propósito da empresa versus política de viagens. Então a gente vai ser aí um bate-papo bem interessante sobre política de viagens, e esse é um momento de muita revisão, né, Dé? Então acho que vai ser bem bacana, né, essa nossa próxima live da semana que vem. Com certeza, vamos fechar essas 4 lives aí que a gente falou, de todos os pilares, fechar com chave de ouro, né, Edu? Ficar o convite aí para o pessoal voltar semana que vem. Queria agradecer mais uma vez todo mundo que participou da primeira, participou agora da nossa segunda etapa aqui, né? E a gente vai dar uma olhadinha, quem compartilhou stories com a nossa foto, a gente já vai mandar o direct para fazer o download do material, tá bom? Boa. Acho que eu quero agradecer a Giovana e a Vânia, que estão aqui no nosso back, mandando informações para a gente aqui. Né? A gente tem sempre alguém olhando por nós aqui, né? nesses stories aqui, ou nos comentários. Né? Tivemos até um hater que entrou aqui, a gente teve que tirar o hater, que estava falando umas besteiras aqui, mas faz parte do sucesso. Né? Gente, obrigado por estar com a gente. Falando, eu não vi o hater, Edu, eu não vi. Depois dos bastidores a gente fala, mas tivemos um hater aí. Coisas de mundo online, faz parte. Pessoal, obrigado, estejam com a gente essa semana que vem, na verdade, e
acompanha a gente nas redes sociais, tanto da Lagev quanto da Belinkers. Obrigado, pessoal. Obrigado, Déia. Mais um papo muito legal. Obrigada, Edu. Obrigada, pessoal. Valeu, Boa pessoal. semana. Tchau. Boa semana. Tchau.